quando a gente for abordar os detalhes específicos do departamento de futebol. Agora falando, o que dá para se trabalhar nessa janela atual, a janela de meio do ano foi uma janela de correção dentro do Vasco. A gente, desde o meu anúncio até o final da janela, foi anunciada no dia 1º de julho, a janela fechou no dia 1º de setembro, a gente teve a decisão de efetivar o Rafael Paiva como nosso treinador, e naquele primeiro recorte de trabalho do Paiva, a gente tinha uma campanha com 10 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Então foi um recorte que nos sinalizou onde a gente poderia ou não atacar o mercado. A gente ficou sim em dívida com, por exemplo, a contratação de um zagueiro, que a gente buscou, mas dentro da realidade financeira do Vasco, os nomes que estavam colocados, que a gente julgava que trariam um acréscimo de qualidade ao nosso grupo, em termos orçamentários, eles não cabiam dentro da possibilidade do Vasco. Então a gente tomou as decisões com base naquele contexto. Infelizmente tem o dinamismo do futebol, com a janela fechada a gente teve a cirurgia do Adson, que a gente sabia que poderia ter esse risco, que o atleta vinha se queixando de dores, como por exemplo o Paulinho está se queixando no Atlético Mineiro, mas tem conseguido ainda estender um pouco a atividade na temporada. O Adson chegou num ponto que ele ficou inseguro, então logo na sequência do fechamento da janela ele opera, mas a gente estava com a expectativa de trazer o Maxime, já pensando nessa reposição, e a perda do David foi com 3 ou 4 jogos já da janela. Então isso foi uma coisa que prejudicou o andamento do Vasco. Então a gente vai abordar de maneira mais detalhada a capacidade de investimento dentro da janela de transferência, mas um clube, muitas vezes você não faz necessariamente os movimentos que você deseja, porque você tem que respeitar os contratos que são estabelecidos. E como o presidente citou, dando uma informação para que o torcedor possa ter um contexto. O jogador mais caro que o Vasco contratou na atual janela de transferência, com o Pedrinho como presidente, foi o Puma Rodrigues. Aí você fala, como foi o Puma se ele foi contratado em janeiro do ano passado? Mas a gente teve que pagar um valor significativo, o mais alto valor que a gente pagou na janela de transferência, porque senão o Vasco teria o risco de transfer ban. Só para ficar claro, Marcelo, deixa eu pegar o gancho. Eu assumo o compromisso que não foi feito por mim. Então, quando o Marcelo fala da gestão, é que a gente assumiu esse compromisso. Não vou tomar a tua palavra, perfeito, mas só para esclarecer. Por isso que eu falei para vocês que às vezes eu tenho que voltar, porque as pessoas não entenderam e, infelizmente, muitas pessoas gostam de ouvir algumas mentiras que elas se sentem mais confortáveis. Desculpa. A questão é a seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês. O Paulinho é um grande jogador, acho que todos concordam, né? Foi uma ótima contratação, está voltando e acho que vai nos ajudar demais. A gente tem que pagar $650 mil de transferência para a gente não sofrer o transfer ban. Uma das parcelas. Paulinho não vale a pena? Muito. Mas o Vasco tinha a condição de contratar o Paulinho? Não. E eu vou ter que falar para vocês, porque assim, eu economizo muitas coisas aqui para falar, para não ficar aqui sendo o cara da desculpinha. Mas se eu não esclarecer para vocês, eu não passo o conteúdo necessário para vocês debaterem nos canais, na televisão. Se eu não tenho condição de pagar um jogador nesse nível, eu não posso trazer. E muitas pessoas falam, mas você fala que está sem dinheiro, eu trouxe o Coutinho. O Coutinho estava na conta de uma dobra de sócio-torcedor. Eu não gasto R$1 com o Coutinho. Fique claro isso, eu não gasto R$1 com o Coutinho. Que se eu tivesse que desembolsar o salário do Coutinho, eu não teria condições para isso. Dentro de um movimento, obviamente, de comunicação e marketing, a gente já percebia que dobraria e teria receita para arcar com o compromisso do Coutinho. O que eu quero dizer é que a sensação que a gente tem com tudo que a gente abriu é que a 777 viu que ia bater no muro e deduziu, vamos fazer o que tem que fazer e alguém vai comprar isso aqui, porque eles deixaram claro para a gente que eles queriam vender, ou se a gente não vender, que outro assume a bronca. E não estou lamentando, a bronca é nossa. Mas que fique claro que as exigências de contratação ou contratações,
elas sejam compatíveis com o cenário. E eu não vou mentir para o torcedor, não adianta, podem ficar chateados comigo. Eu tenho que pagar 2 milhões de euros a mais numa contratação se o Vasco não cair. Eu tenho que pagar uma das parcelas de 650 mil dólares de transferência que foi feita pela 777, sendo que eles fizeram todo um planejamento esportivo sem base no orçamento, incompatível com o orçamento, de uma forma muito simples. Você ganha R$1.000 por mês e faz uma dívida de 1 milhão. Então foi isso que aconteceu. Então, enquanto as pessoas não entenderem e não tiverem a boa vontade de interpretar o cenário, a comunicação ela é desalinhada com a expectativa, tá bom? Eu vi que tomei a palavra e desculpa. Eu vi que muitas pessoas falaram: ah, você tirou a 777, agora não tirei a 777. Eu dei um exemplo, já dei um exemplo para vocês. É como se o cara tivesse comprado um carro, a gente é sócio, ele ficou com a maior parte, por isso ele tem o direito de dirigir, e aí ele fura os 4 pneus, deixa sem gasolina, recebe 1 milhão de multas, não paga o IPVA, e aí eu tenho que fazer uma intervenção para o poder público não tomar o carro de volta. Aí nessa intervenção, eu tenho que fazer o quê? Vou botar um pneu que não seja careca. Mas as pessoas querem que eu bote uma roda de magnésio, que eu bote o carro com som. Não tem como, a conta não fecha. Estou tentando ser muito didático para vocês. Então, assim, toda despesa que o Marcelo pode destrinchar mais algumas, elas, teoricamente, elas são as nossas contratações. Por exemplo, a transferência que a gente tem que pagar do Paulinho é uma contratação, porque é um valor alto. É um valor muito alto, que o Paulinho merece ser comprado pelo valor que foi, porque ele joga muito. Essa não é a questão. A questão é a seguinte: se eu não tenho dinheiro, se eu comprar o Paulinho, eu não poderia ter comprado.